Graça e paz, amados irmãos. Eu vou fazer a leitura da palavra do nosso Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, do verso 22 ao verso 32. As Escrituras dizem assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Amém. Nós vamos orar. Vamos para um pequeno intervalo com o conjunto Heroínas da Fé e depois nós voltamos a juntos aqui estudarmos a palavra de Deus, darmos continuidade ao estudo nas cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Senhor, nós temos sido desafiados a todo instante a mantermos a união dentro da unidade que o Senhor já tem gerado, Pai, na pessoa de Cristo Jesus. E essa é uma enorme luta que nós enfrentamos. Porque o nosso coração é desejoso por si mesmo. E o nosso coração desejoso por si mesmo, Pai, ele corre o risco de criar separação, sectarismo, divisão. E, amado Deus, que o Teu Espírito continue a exortar-nos para que nós não venhamos a viver uma casa dividida, uma igreja dividida, relacionamentos, Senhor, que sejam de separação. Ajude-nos, Pai. Instrua-nos, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Jesus, ele argumentando com os fariseus no texto que nós acabamos de ler, ele faz uma afirmação. Quando aqueles fariseus afirmaram que ele expulsava os demônios pela força dos próprios demônios. E ele afirma que Jesus, que uma casa que esteja dividida, ela não permanece em pé. Um reino dividido desaparece. A divisão, meus irmãos, ela não é saudável. Uma casa que se divide, ela não permanece em pé. Podem permanecer juntas as pessoas, mas isso não caracterizará a união, não caracterizará a unidade que faz parte da sua realidade. Nós observamos a igreja de Corinto vivendo uma situação que era uma situação de divisão, uma situação onde tudo aquilo que estava em pé corria o risco de despencar, corria o risco de cair, corria o risco de desmoronar. O capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 9 até o verso de número 7, nos falam um pouco sobre essa situação e sobre esta realidade. E é exatamente aqui que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, meus irmãos, nesta noite. Uma igreja dividida. Havia divisões na igreja. A igreja de Corinto, ela vivia esta situação. E com certeza as lições que aprendemos com ela são lições que carregaremos para a nossa vida se dermos ouvidos à voz do Deus Todo-Poderoso, à voz do nosso Deus. Meus irmãos, há muitos pontos, com certeza, que dividem as pessoas, que separam as pessoas. A condição social, uma pessoa com uma condição social diferente da outra, isso pode gerar separação. Preferências políticas. Preferências políticas são terríveis para causar essas separações. Afinal de contas, quando se discutem algumas situações, não se discute a imparcialidade da situação, mas se discutem pessoas. Isso é terrível, porque quando isso acontece, as situações ficam de lado, em situações que podem mudar, e passa-se a focar na pessoa que tem aquela ou aquela outra opinião. Religião é um outro aspecto que geralmente tem causado muita separação, tem causado muitas divisões e causado divisões pela maneira como se crê, causado divisões pelo radicalismo que há entre elas. E nós vemos que as questões religiosas, elas trazem muitas dificuldades. Outra situação é a questão étnica, as raças. A questão étnica, ela traz também muita divisão, muita separação, e em nosso tempo isso fica evidente quando nós vemos tantos grupos étnicos se confrontando, principalmente quando temos hoje os grupos de raça negra e de outras raças, em que a separação acontece dos dois lados, não é apenas de um lado ou de outro, mas de ambos os lados. Nós temos uma relação de não proximidade e de separação. Eu não quero dizer que todas as pessoas são dessa forma, todas as pessoas de condição social diferente, de preferências políticas, religiosas, étnicas. Não, não são todas. Mas nós temos uma gama bem grande de pessoas que têm se comportado assim. Grau de instrução é uma outra situação também que causa divisão entre as pessoas. E se nós continuarmos listando, nós encontraremos ainda muitos outros pontos que são de reflexão com relação à separação que as pessoas vivem por causa de cada um deles.
As diferenças, meus irmãos, e a falta de capacidade que há no ser humano de entrar em acordo, de estarem conversando e conseguindo separar pessoa de assunto é muito grande. Isso tem levado as pessoas a uma enorme luta entre si. Elas têm brigado entre elas. E, meus irmãos, apesar de nós desejarmos muito a união, que venhamos a olhar, enxergar tudo dentro de uma unidade, nós temos enfrentado muita dificuldade. Não tem sido muito fácil, porque nós temos diferenças e nós temos dificuldades para tratar e para lidar com elas. A igreja, ela não está isenta de viver esta situação. Absolutamente. Porque dentro da igreja, apesar de não ser o ideal, a diferença ela ainda existe por causa de etnia, por causa de cultura, por causa de visão dentro da própria interpretação das escrituras. Nós vemos que a diferença cultural, ela também em muitos lugares tem trazido um peso muito grande. Nós, como pessoas que estão em Cristo Jesus, que vivemos a fé cristã, temos que enfrentar essa situação dentro das nossas comunidades. Quando a gente vai lá para o primeiro século, parece que os discípulos de Jesus, né, eles não tiveram dificuldades como estas. Meus irmãos tiveram dificuldades. Eles tiveram dificuldades, eles viveram dificuldades. Aqueles que tornaram-se os apóstolos e os outros que estavam com ele também. E não vai ser diferente na nossa época. E não vai ser diferente depois de nós. Os desafios sempre existirão com relação à união que nós devemos viver como filhos de Deus em Cristo Jesus. Hoje, olhando para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós temos, meus irmãos, uma distância de mais de 2000 anos. São mais de 2000 anos entre o que aquele momento, quando Paulo escreve a sua carta, e o tempo que nós vivemos agora. E, meus irmãos, essa carta continua sendo extremamente atual. Ela continua sendo contemporânea de uma maneira que parece que muitos aspectos dela foram escritos para o nosso tempo e para a nossa época. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 55, 56, 57 da nossa era. Alguns têm preferido 55, outros 57, mas está em torno dessa data. E foi escrita pelo apóstolo Paulo quando estava em Éfeso na sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo havia fundado a cidade de Corinto, ele decide plantar uma igreja ali, e isso acontece. A igreja está plantada, a igreja está organizada, e agora Paulo continua a sua trajetória de plantador de igrejas. Não foi muito tempo depois que ele teve a necessidade de escrever esta carta, ou essas cartas, né, àquela igreja, instruindo, orientando, exortando e chamando a atenção em muitos aspectos que estavam sendo deixados de lado. Vamos lembrar que a igreja de Corinto ela estava localizada em um istmo, um pedaço de terra que entra pelo mar, e essa cidade era uma cidade que, urbanamente falando, era um grande centro. Uma cidade com aproximadamente 800 mil pessoas, uma cidade estrategicamente bem localizada, uma cidade portuária, uma cidade com uma característica bem peculiar. Uma cidade que tinha a sua formação vinda de pessoas vindas de todos os lados, de todas as culturas e das tradições das mais diferentes, das mais diversificadas. Então, era uma cidade bem característica. Poderíamos comparar hoje com a cidade de São Paulo, por exemplo, que
recebe pessoas de todos os lados e é composta por pessoas vindas de todas as partes do mundo e até mesmo de todas as partes do nosso país, formando uma cultura completamente diversificada. Tradições diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes. Corinto era uma cidade que tinha essa característica. E, meus irmãos, uma cidade que teve muita dificuldade dentro das diferenças que existia dentro dela. Havia muitas diferenças dentro da convivência daquela igreja, porque a igreja era composta por pessoas que faziam parte da sociedade. Uma realidade que, meus irmãos, está presente na nossa realidade também hoje. As informações chegaram a Paulo de duas formas diferentes. Elas chegam a Paulo através de uma carta que foi enviada a ele, né? Capítulo 7, verso 1 mostra isso. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ele está tratando aqui de uma relação de pureza dentro da vida familiar. E uma outra forma foi a informação que chegou por pessoas, de maneira bem direta, né? Pessoas ligadas à casa de Cloé e que há uma grande possibilidade de serem pessoas membros da igreja de Corinto. Essas informações chegam por esses dois meios. Chega por um meio pessoal, pessoas dizendo a ele, e chega também por um meio formal, através de uma carta que lhe foi escrita. E Paulo, então, de Éfeso, escreve essa carta para responder às questões que estavam causando problemas, tensões entre aqueles que eram os membros da igreja de Corinto. Qual é a natureza das divisões? Onde é que elas se caracterizavam? Nós vamos, no decorrer da carta, ver essas divisões sendo tratadas, sendo trabalhadas, sendo apresentadas de uma maneira mais clara. Verso 10 do capítulo 1 diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que caracterizava aquela igreja, meus irmãos, não era a diversidade. A diversidade existe em todo lugar. Era, meus irmãos, o fato de não conseguirem lidar com a diversidade. Eles não conseguiam trabalhar com ela. E isto gerou entre eles uma divisão muito grande. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que rogo que penseis a mesma coisa, não está se falando, né? Paulo não está afirmando aqui que ninguém pode ter uma visão pessoal das situações, mas ele afunila e ele vai mostrar que todos deveriam estar olhando para o mesmo lugar, ter o mesmo ponto de referência. E desta forma, olhar as diferenças que tinham a partir deste ponto, a partir deste referencial, a partir desta verdade que estava sobre as supostas verdades de cada um desses grupos. Como começou tudo isso? Essas divisões, elas começaram com contendas entre grupos rivais que havia dentro da igreja. Grupos que até certa parte se toleravam, mas grupos que se rivalizavam dentro da comunidade da fé. Pessoas começaram a se dividir em torno da liderança que entendiam ser o ideal, o favoritismo com relação a líderes. E, meus irmãos,
como isso ainda é presente. A não ser que a igreja tenha sido organizada agora e passemos a pensar a partir desse momento, não é? Ou uma situação como aconteceu na minha época de seminário, que uma igreja ela surgiu do dia para a noite. A igreja central construiu um prédio e toda a estrutura e simplesmente arrolou uma quantidade muito grande de membros e o presbitério designou pastor para a igreja. Uma igreja que tinha mais de 1.000 membros, então deslocou uma quantidade de membros próximos e ali nasceu uma igreja desta forma. Então, o referencial deles, como igreja, era o referencial olhando para os pastores do passado, mas como igreja, era aquele pastor que estava com eles ali naquele momento. Ela não passou por um processo natural de um ponto de pregação, uma congregação, e a partir daí uma igreja que se organiza. Um projeto muito interessante em que a igreja mãe decidiu pela multiplicação e desmembra parte do seu rol para lá, eles foram de maneira espontânea, é evidente, isso deve ter sido muito bem trabalhado. Mas olhamos para a igreja de Corinto e olhamos para as nossas igrejas, é muito comum olhar para trás e ficarmos fazendo comparações, tendo preferências. Não é ruim absolutamente, meus irmãos, gostarmos de pessoas que nos pastorearam. Eu tenho pessoas que me pastorearam e que tenho um grande carinho por eles. É um amor muito grande. No entanto, isso não pode me levar a uma preferência que rivalize com outros que têm uma preferência diferente. Podemos ter preferência, claro, mas não podemos, meus irmãos, fazer com que esta preferência esteja sobre o amor que devemos ter uns com os outros e nos separe. Qual o problema? Paulo diz que eles eram imaturos e que ainda estavam vivendo, sendo espirituais ou querendo viver segundo o que era a sua vida antes de conhecerem a Cristo. Estavam vivendo na carne. Não tem nada aqui com as 4 leis espirituais, né? O homem espiritual, o crente espiritual, o crente carnal. Todos os crentes são espirituais. A diferença está no grau de maturidade entre eles, entre os próprios crentes. Um crente mais maduro, ele vive menos o seu querer e mais o querer de Deus. Um crente menos maduro, ele vive mais o seu querer e menos o querer de Deus. Então, o crente mais maduro, ele quer mais de Deus, está vivendo mais de Deus e menos de si mesmo. E o inverso também existe. Eles estavam vivendo, então, dessa forma. Eles estavam centralizados, santos e santificados. É assim que Paulo define aqueles nossos irmãos, que estavam vivendo segundo a sua própria vontade, o seu próprio querer, que é o que o apóstolo Paulo qualifica como o viver segundo a carne. Eram crentes querendo viver segundo a carne e lutando contra o espírito que estava agindo dentro de cada um deles. Pessoas imaturas no seu relacionamento com Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo diz que não pôde dar a eles alimento mais sólido, mas teve que continuar tratando-os como se fossem crianças espiritualmente falando. Na perspectiva dele, apóstolo, a divisão é uma situação tão séria dentro da vida da comunidade que ele vai, no capítulo 4, se dedicar no capítulo todo a falar a esse respeito. Irmãos, não é brincadeira pensarmos na divisão que há na igreja. Esse espírito de divisão que existe dentro do coração de algumas pessoas, ele é um veneno, meus irmãos, pode ser chamado de veneno mortal. E ele não pode
prevalecer sobre as pessoas que estão em Cristo Jesus. Não podem de forma alguma. E, infelizmente, o espírito divisionista ele existe de uma maneira muito forte dentro das comunidades da fé, entre os próprios membros da igreja, no meio de cada um de nós. Irmãos, não pode prevalecer de forma nenhuma. Essa palavra que Paulo usa para divisão, aqui no capítulo 1, significa cisma. Né? E o cisma, meus irmãos, ele corrói a vida da igreja. Ele corrói a vida da igreja hoje. Não é desmembramento, é cisão. E cisão qualifica grupos que estão brigando e cada um sai para um lado. Desmembramento é bom. Como eu disse sobre a igreja em Campinas, na minha época de seminário, ali houve um desmembramento, não houve divisão e não houve cisma. A igreja se desmembrou. Um outro braço dela surge para caminhar sozinha e para gerar outras filhas. Isso é o desmembramento. Agora, o cisma, meus irmãos, implica em briga entre partes. E cada um sai para um lado, e saindo para um lado, cada um forma o seu novo grupo, cresce esse novo grupo, mas apesar de fazerem parte do corpo de Cristo, eles não vivem comunhão uns com os outros dentro da unidade, porque eles não estão conseguindo administrar as diferenças e viver a união. Meus irmãos, uma das questões que mais tem dividido os grupos dentro da igreja, formal e informalmente, envolve a questão da personalidade de alguns líderes. O que significa isso? Líderes que querem aparecer, líderes que querem destaque, pessoas que formal ou informalmente são líderes dentro da igreja e que querem muito mais o aparecer como líder do que viver uma relação de liderança. Meus irmãos, há situações em que o líder nunca vai conseguir ficar às ocultas. E não é isso que implica nesse culto à personalidade. A pessoa ela gosta de ser, ela quer estar acima de todas as situações, de todas as circunstâncias. Um líder aparece, não tem como ele ficar atrás. Não existe como fazer isso. Mas, irmãos, nós temos presenciado hoje líderes que não admitem outra situação senão aquela de quase uma veneração dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo religioso, dentro da sua denominação. Louvado seja Deus pelos líderes que têm se destacado, que têm se publicamente apresentado. Louvado seja Deus por eles. São profundamente importantes. Mas quando, meus irmãos, essas pessoas assumem uma posição arrogante de quase serem venerados, podem ter certeza que problemas eles estarão se instalando. Vejam só, é interessante que a questão da liderança aqui, em Corinto, não envolvia os líderes, mas os liderados. Isso é interessante. Verso 12 da primeira carta, no capítulo 1, diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. É interessante que nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro e nem Cristo aqui reivindicaram para si essa relação de um culto à personalidade. Cristo, com todo o direito, ele deve ser adorado. Meus irmãos, vejam que aqui não era o problema envolvendo um líder se sobressaindo na comunidade, mas uma comunidade escolhendo o seu líder, elegendo o seu líder e
disputando entre si a prevalência deles. Primeiro, né? Eu sou de Paulo. Vamos dar uma olhadinha nas características desses líderes. Esse grupo partidário de Paulo, eles afirmavam que eram os seguidores dos ensinos do apóstolo. Né? Afinal de contas, esse apóstolo havia plantado a igreja em Corinto, apesar de muitos não aceitarem a sua autoridade apostólica e Paulo ter que defendê-la de uma maneira muito incisiva na sua segunda carta. Provavelmente, meus irmãos, esse partido religioso, ele se orgulhava muito de viver a liberdade cristã em relação às leis que os judeus impunham. Porque Paulo, ele ensinou que agora, em Cristo, nós não estamos sujeitos à lei para a redenção. Nós estamos sujeitos à lei na nossa vida de santificação. A lei, ela é importante para nos dar visão e direção do querer de Deus para conosco. Principalmente olhando para os 10 mandamentos. O problema das leis judaicas, que surgiram principalmente no período interbíblico entre Malaquias e Mateus, aqueles 400 anos, foi que outras leis, além dos mandamentos de Deus, surgiram dentro da comunidade. E, meus irmãos, essas pessoas elas se orgulhavam agora pela liberdade que elas tinham para viver a fé cristã sem o peso das leis que os judeus apresentaram. Esse é um dos principais pontos da teologia de Paulo. Só que isso, meus irmãos, levou essas pessoas da liberdade à libertinagem. Eu tenho uma liberdade, e liberdade mal usada, ela pode dar vazão sim à libertinagem, e foi o que aconteceu lá. Eles usavam a ênfase na graça como uma justificativa para os seus atos imorais. Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo é conveniente que se viva, apesar da liberdade que temos hoje em Cristo, afinal de contas, não são os nossos atos que nos salvam, que nos redimem ou que pagam a nossa dívida diante do Pai. Jesus já fez isso, já pagou. No entanto, meus irmãos, essa liberdade que temos hoje para viver a nossa fé não pode nos levar ao engano de tomarmos decisões segundo a nossa própria vontade e usar a graça como justificativa para fazermos as coisas como bem entendemos. Primeiro, o grupo paulino. Depois, os seguidores de Apolo. Segundo Atos 18, do 18 ao 28, Apolo, ele foi um homem de uma eloquência muito grande, ele falava muito bem. Era alguém de uma fala fácil, era alguém que era gostoso ouvir falar. E não era só isso. Tinha um profundo conhecimento das Escrituras. E era um homem de um fervor muito grande no anúncio do Evangelho. Isso fez com que pessoas se juntassem a ele, porque ele ajudou muitas pessoas daquela igreja a conhecer melhor o Evangelho de Cristo Jesus. Ele esteve liderando, ele esteve pastoreando a igreja de Corinto. Isso fez com que pessoas tivessem a preferência por ele. Uma coisa que é importante foi o fato de Apolo ter batido de frente com os judeus, mostrando que o Cristo prometido estava vivo e que ele era o Jesus que eles haviam matado. Pregador habilidoso, expositor entusiasmado das Escrituras. Meus irmãos, a igreja foi abençoada de uma maneira intensa quando
Apolo desenvolveu seu ministério lá. Não fica só aí, né? Essa capacidade e habilidade dele conquistou muita gente, conquistou muitas pessoas. E, meus irmãos, nós temos uma grande possibilidade de que Apolo tenha sido uma pessoa até mesmo melhor do que Paulo no que diz respeito à pregação, não ao conteúdo, absolutamente. Paulo era um apóstolo. Apolo, ele era um, um grande pregador do evangelho. E até uma possibilidade de que a sua retórica fosse maior do que Paulo. Paulo está recebendo revelação de Deus, então não há comparação. Olha o que Paulo afirma. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Senão de Deus. E aí tem o grupo petrino, né? Dentro da igreja que estava em Corinto, nós tínhamos cristãos que tiveram a sua origem no mundo gentílico, gentios, pessoas que não tinham nenhum contato com as escrituras sagradas. E tínhamos ali dentro também um grupo que chega para a cidade de Corinto, que eram cristãos vindos do judaísmo. Então, cristãos vindos do paganismo e cristãos vindos do judaísmo. Né? Esses dois grupos eles eram muito fortes dentro da igreja. E provavelmente esse grupo que veio do judaísmo passou a ter uma preferência pelo apóstolo que, afinal de contas, Cefas ou Pedro, um homem extremamente marcante dentro dentro da relação da igreja, afinal de contas, temos ali também um judeu que era conhecido. Esses partidários de Pedro provavelmente eram formados por esses judeus cristãos. Então, Pedro é um dos mais antigos líderes entre os apóstolos, é um dos primeiros a ser escolhidos por Jesus. E, meus irmãos, ele havia se tornado bem flexível com relação às leis judaicas. Quando Pedro tem a visão dos animais imundos, né? E ele era extremamente radical. E o Senhor diz a ele: não tornes imundo aquilo que eu purifiquei. Vai mostrar que a visão de Pedro ela começa a ter mudança. Enquanto Paulo foi pregar aos gentios, Pedro fez isso com relação aos judeus. Então, nós vamos ver que Pedro tomou uma posição e Paulo lhe diz o seguinte, que provavelmente essa flexibilidade de Pedro ela não foi saudável. Paulo, em Gálatas 2,11, ele afirma o seguinte: quando, porém, Cefas, que veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Paulo deu uma chamada de atenção em Pedro, e provavelmente porque a sua flexibilidade com relação à lei foi além de explicar que a lei não tem em si propósito justificador. Esse ato justificador está somente em Cristo Jesus. E aí, o grupo dos super espirituais, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E aí um grupo se tornou, aparentemente, o grupo dos mais espirituais. Afinal de contas, eles eram o grupo partidário da pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, só que isso ficou só na aparência, né? Estavam longe de uma vida piedosa, autêntica, como Cristo de fato gostaria que eles tivessem. Afinal de contas, se eles fossem de Cristo, eles não estariam dividindo aquilo que tem unidade naquele que é o Senhor Redentor, Cristo Jesus.
Então, nesse grupo, tinham pessoas que não se sujeitavam à liderança de Paulo, tanto que Paulo teve que defender a sua apostolicidade, né? E olhavam os apóstolos de maneira que eles não tinham o menor respeito com relação à sua autoridade. Há um perigo, meus irmãos. O perigo que ainda temos hoje de pensar que um cristão ele tem que ter uma vida absolutamente perfeita, segundo os padrões religiosos, ou até mesmo radicalmente pensando segundo os padrões das Escrituras. Só que as Escrituras elas dizem que não vai ser possível chegarmos, meus irmãos, a uma vida cristã autêntica, perfeita. Ela pode ser autêntica, mas perfeita nós não conseguiríamos que ela seja enquanto estivermos vivendo aqui. O que acontece com esse grupo? Ele causa separação e causa divisão. Irmãos, quanto nós temos enfrentado de problemas assim dentro da igreja? Sermos juízes uns dos outros e sermos juízes, porque olhamos para o defeito do outro, o julgamos e o consideramos alguém que está vivendo na carne. Todos nós pecamos, todos nós enfrentamos as nossas lutas. E a perfeição da vida cristã, ela só vai acontecer depois que morrermos aqui, ou os que estiverem vivos na volta de Cristo Jesus. Olhe só o que 1 João diz. É importante olharmos para as Escrituras. Se dissermos que não temos pecado nenhum a si mesmo, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse grupo partidário de Cristo, eles defendiam a ideia de uma vida cristã perfeita. Irmãos, o que Paulo faz é apelar para que aqueles nossos irmãos divididos voltassem a olhar para o mesmo ponto, a olhar para a pessoa de Cristo Jesus como centro de suas vidas, de fato, e vivessem na unidade do Deus Todo-Poderoso, esse Deus triuno, a união que Ele trouxe para cada um de nós. A ênfase de Paulo é muito grande. E, de uma maneira muito afetuosa, meus irmãos, ele está instruindo aqueles nossos irmãos. Ele faz isso mostrando que a união ela é resultado da unidade que existe na pessoa de Cristo Jesus. Então, ele vai mostrar essa necessidade. Voltamos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu rogo. Paulo, ele está tratando, a princípio, aqueles irmãos com muito carinho. Enquanto os partidos, meus irmãos, se orgulhavam cada um do seu líder, olha o que Paulo diz. Caso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Irmãos, essas três perguntas que ele faz ali caminham para uma única resposta. Cristo está dividido? Paulo morreu por vocês? Batizei vocês? A resposta que cabe aqui é uma só. Não. Argumentando assim, Paulo tem a intenção de fazer com que o olhar daqueles nossos irmãos se voltassem unicamente para a pessoa de Cristo Jesus.
só para a pessoa de Cristo. Irmãos, não há como a barreira da separação cair, as diferenças serem tratadas de uma maneira que seja abençoadora, que não seja voltando os dois grupos, os seus olhos para Cristo Jesus. Aqui nós temos 4, né? Talvez até outros. Uma igreja que está dividida, meus irmãos, em torno das preferências pastorais, ela não vai demonstrar que ela está espiritualmente madura, que ela tem uma vida espiritual que seja consistente realmente. Ela não vai conseguir demonstrar isso. Dividida em torno dos pastores preferidos, era o que eles estavam vivendo ali em Corinto. Divisões e a desunião não são, meus irmãos, compatíveis com o que as Escrituras nos apresentam. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele rompe o que vimos no começo, a barreira da cultura, a barreira social, a barreira até mesmo dos pensamentos religiosos dentro do grupo. Podemos ter as diferenças, mas quando conseguimos olhar para Cristo, nós derrubamos, meus irmãos, essa muralha e passamos a viver uma relação de igualdade. Essa questão de estrelismo, personalismo dentro da igreja não pode existir, não tem lugar. Afinal de contas, todos somos servos de Cristo Jesus e a honra, a glória, o louvor, a exaltação pertencem somente a Ele. Não há nada que faça com que o estrelismo traga benefício, meus irmãos. Todos nós somos servos. Todos nós somos servos de Deus em Cristo Jesus. Um outro ponto, meus irmãos, que Paulo precisou tratar aqui, e esse ponto ele é nevrálgico e de fato ele vai corroer a vida comunitária, é o olhar para o próprio umbigo. Meus irmãos, achar que se é o centro do universo. É a questão do egoísmo. O próprio ego dominando tudo. Onde é que reside o poder e a autoridade da igreja, meus irmãos? Com certeza não está na eloquência de um bom pregador. Não está na profundidade teológica que ele tem. Não está, meus irmãos, na habilidade que ele tem para fazer com que as pessoas se sintam entretidas ou se sintam interessadas. O poder e a autoridade da igreja, meus irmãos, está na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que a palavra deve ser pregada com fidelidade. Quanto mais o Evangelho de Cristo é conhecido dentro da comunidade da fé, quanto mais ele é entendido, meus irmãos, menor será o tamanho do ego de cada um. Nós vamos observar que, à medida que o ego começa a diminuir e morrer, meus irmãos, junto com ele, o muro da separação e da divisão também começa a cair e também começa a ruir. O Evangelho ensina, meus irmãos, que nós todos nós estamos, não é? Ou estávamos condenados. Todos estávamos condenados. Não passamos de pecadores miseráveis remidos pelo sangue de Cristo. E todos, indistintamente, todos, têm por merecimento a ira e a maldição de Deus dentro do seu juízo por toda a eternidade. A diferença, meus irmãos, é que Cristo deu-se por alguns, porque aos olhos de Deus não há nenhum sequer que seja justo ou que queira buscar. Deus nos alcançou com a sua graça e misericórdia.
Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que, afinal de contas, ninguém é melhor do que ninguém. Um pode ter mais dinheiro, outro pode ter estudado mais, outro pode ter uma raça que seja mais aceita em alguns lugares. Mas, meus irmãos, até mesmo aqueles que têm suas preferências religiosas sem Cristo, todos estão condenados ao inferno. Todos estão condenados à ira de Deus sobre eles por toda a eternidade. Isso mostra que, por que dividir se nós somos todos iguais? O amor, meus irmãos, do nosso Deus, ele foi derramado no coração de cada um de nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque o amor foi derramado em nosso coração. Porque Cristo morreu no lugar de cada um de nós e nós fomos salvos através do seu sangue derramado naquela cruz, através da sua morte, que paga ao Pai a nossa dívida contraída lá no jardim do Éden. E assim, meus irmãos, quem é que pode requerer glória para si mesmo? Quer seja ele um pregador, um líder, um evangelista ou qualquer outro. Quando nós vamos, atendemos ao que Paulo fala e fixamos os nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos, meus irmãos, mortificar mais e mais o nosso ego. E quando isso acontecer, tijolinhos do muro da separação entre nós, ele vai caindo também, tijolinho após tijolinho. Meus irmãos, uma igreja centralizada no Evangelho é uma igreja que se esforça muito para viver sem que haja partidos ou sem que haja divisão. Caminhando para encerrar, contextualizando, essas questões que envolveram a igreja de Corinto, nós vamos ver que há efeito danoso para a divisão. A desunião, meus irmãos, ela só prejudica a obra de Deus. E ela vai fazer isso de muitas formas, de muitas maneiras, à medida que o tempo vai passando. E pode ser até bem rápido, viu, meus irmãos? De maneira muito natural, nós sofremos muita pressão do mundo à nossa volta. Vocês sabem que, às vezes, o grande problema que nós enfrentamos não é a pressão que vem de fora, mas, meus irmãos, é o abalo que acontece dentro, através da nossa própria vida, através da nossa própria relação com membros de Cristo, do corpo de Cristo ou parte da nossa igreja. Corinto era o que estava acontecendo. O problema não estava fora, o problema estava dentro. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, os seus inimigos tentaram usar uma estratégia de infiltrar desânimo dentro do povo, para que de dentro para fora eles se destruíssem. E, meus irmãos, o grande inimigo que enfrentamos nem sempre está do lado de fora, ou o mundo, ou a carne, ou o mundo, ou o diabo, mas a nossa própria carne. Somos nós mesmos quando tiramos os nossos olhos da pessoa de Cristo Jesus. Esses partidos, eles surgiram a partir da preferência que eles tinham pelos líderes, um em detrimento do outro. Não consideraram todos pessoas importantes, mas começaram a priorizar as preferências e isso trouxe entre eles muita briga. Um mais importante do que o outro. E isso, meus irmãos, de maneira muito evidente, aconteceu na vida da própria comunidade. Eles passaram a atribuir a si mesmo, ao seu grupo, maior importância do que ao grupo do outro, ou a si mesmo em detrimento do outro irmão que está do seu lado. Isso foi terrível. Claro que pastores, líderes, devem ser amados, meus irmãos, honrados, respeitados.
mas nunca nenhum deles deve ser colocado numa posição tal que quase seja venerado. É promover, meus irmãos líderes, a ídolos da igreja. E aí, meus irmãos, nós vamos fazer com que esses homens, servos, tornem-se ícones dentro da igreja. E quando simplesmente são servos, trabalhadores, são cooperadores do Deus Todo-Poderoso. E a relação da divisão ou da unidade, da união, meus irmãos, ela vai determinar o enfraquecimento ou o fortalecimento do trabalho que tem que ser desenvolvido. A missão da igreja, meus irmãos, o trabalho do Senhor, não tenham dúvida, ele é alimentado pela união que temos. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Nancy Pearcey, no seu livro Verdade Absoluta, ela diz o seguinte: podemos fazer um grande trabalho de argumentar que o cristianismo é a verdade total, mas os outros não vão achar a nossa mensagem persuasiva a menos que possamos dar uma demonstração visível dessa verdade em ação. Podemos dizer que é com bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas, meus irmãos, se nós dermos uma mostra muito clara dessa união, nós vamos ter um discurso vazio, simplesmente vazio. A união, ela fortalece, ela honra a Deus e ela faz com que, meus irmãos, a obra caminhe. Por outro lado, a desunião, ela desonra a Deus, ela escandaliza a comunidade, as pessoas que olham para a comunidade da fé e ela joga o trabalho para baixo. Passo a passo vai se perdendo a sua estrutura. Podemos ter organização, mas teremos os tijolinhos caindo um a um. Nós não temos duas situações, não temos uma situação intermediária, meus irmãos. Ou vivemos a união, ou vivemos a desunião. Aí nós vamos ter ou um enfraquecimento, ou o fortalecimento do trabalho, ou o fortalecimento da vida que a igreja precisa ter. E vamos nos lembrar, para a gente encerrar, que Deus odeia, meus irmãos, as contendas dentro da comunidade da fé. As cisões, os cismas, eles destroem a igreja. E não devemos imaginar que aqueles que são os causadores não vão sentir o peso da mão de Deus sobre eles. Deus odeia ver contenda semeada no meio do seu povo. Ele não aprova isso de forma nenhuma. Agora, uma coisa que sempre é bom que nós nos lembremos. A igreja, meus irmãos, ela não é a equipe de Cristo, o grupo de Cristo. Não são os trabalhadores de Cristo. Não são os obreiros de Cristo, os operosos de Cristo. De forma nenhuma. Nós precisamos lembrar que é muito mais do que isso. Nós somos os soldados de Jesus que saem pelo mundo, nós somos os defensores da fé que saem por aí. Irmãos, somos um grupo de Cristo, equipe de Cristo, time de Cristo. A igreja, ela não é isso. A igreja, meus irmãos, ela é o corpo vivo de Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença. Ela é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Não é uma equipe que sai por aí fazendo algumas coisas. Ela é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. E isso, meus irmãos, faz muita, muita diferença. Porque existe uma unidade que a gente não sabe como é que ela se apresenta. Ela é misteriosa, mística. Existe uma unidade orgânica, significa que não dá para separar entre a igreja e a pessoa de Cristo Jesus.
Irmãos, nós estamos falando de unidade aqui. E quando nós falamos isso, nós vamos ver que as pessoas que mexem com a igreja, as pessoas que futricam dentro da igreja causando divisão, ou que tentam persegui-la ou feri-la, meus irmãos, estão fazendo isso contra o próprio corpo de Cristo. Ou imaginar, não é? Eu vou começar a dar soco em mim mesmo. E meus irmãos, segundo Paulo, uma igreja que vive assim, dividida em partidos, ela não está sob a influência de Cristo, mas está sobre a influência da pessoa de Satanás. Irmãos, a igreja de Jesus é o corpo vivo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. E não cabe a nós o desconforto de vivermos essa situação de separação, essa situação de cisma. Por isso nós precisamos, todos nós, olharmos firmes para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A não ser que você queira uma casa ruída, uma casa desorganizada, uma casa no chão, lute pela unidade. Lute pela união dentro da unidade. Sua família, seu lar, que se a vida familiar ela tem uma unidade, agora ela precisa viver a união. A igreja tem uma unidade orgânica em Cristo. Ela precisa viver a união. Porque lembrem que uma casa dividida não pode subsistir. Em Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida. Nós vamos ouvir um hino cantado pelo Reverendo Antônio Barros, Dona Idalete e suas filhas. E um hino que ele me enviou e me autorizou a trazer aqui para vocês. Não é? E ele sempre mandando um abraço para a igreja. Deus abençoe a vida de cada um, meu irmão. E voltamos então depois para encerrar o nosso momento juntos aqui. Jesus volta um dia e vai nos levar a um lugar que Ele nos preparou. Glorioso será esse dia aos santos que aceitaram a salvação. Brevemente veremos a face do Rei que por nós ousou morrer. Contemplaremos também toda a glória dos céus e viveremos para sempre. Amém. Se tu queres também com Jesus subir, venha Ele entregar sua vida. Perdoados então, seus pecados irás ser feliz para sempre no céu. Brevemente veremos a face do Rei que por nós ousou morrer. Contemplaremos também toda a glória dos céus e viveremos para sempre. Amém. E viveremos para sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor amado, é privilégio
vivemos com essa esperança. É privilégio termos essa segurança, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pela direção que o Senhor tem nos dado pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, Pai, com o suprir das necessidades que temos. Cuide de cada um de nós. Abençoe os nossos irmãos que estão se recuperando. Abençoe, Pai, as famílias que estão se recompondo pelas perdas que viveram. Nos dê, Senhor, caminhar para um final de semana abençoado com o Teu cuidado. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida e com o seu lar, envolvendo assim todo o povo de Deus que está espalhado pela face da terra. Que assim seja agora e por todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça a sua vida. Amém. A segunda vinda de Cristo é a verdade mais fartamente documentada em toda a Bíblia. As profecias em relação à primeira vinda de Cristo cumpriram-se literalmente. As profecias em relação à segunda vinda de Cristo estão se cumprindo progressivamente. Jesus voltará. Ele prometeu isso. E ele deu alguns sinais que apontariam para esse momento apoteótico da história da humanidade, a sua segunda vinda. No seu sermão profético, Jesus Cristo disse que o primeiro sinal que mostraria a brevidade da sua vinda, da sua volta, seria o engano religioso. E hoje nós estamos assistindo uma proliferação dos falsos mestres, das falsas doutrinas, de uma apostasia galopante. Este é um fato que aponta para nós a brevidade da segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo falou de guerras e rumores de guerras. O século passado, o século XX, assistiu, horrorizado, 2 sangrentas guerras mundiais, onde mais de 90 milhões de pessoas foram mortas. O mundo hoje fala em paz, faz acordos de paz, mas investe na guerra. Hoje assistimos guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, guerras por interesses econômicos. O mundo está vivendo uma espécie de paz postiça, mas debaixo de uma terrível tensão de conflitos. Jesus Cristo falou de terremotos em vários lugares. Só no século XX aconteceram mais terremotos do que em todo o restante da história. Jesus Cristo falou de pestilências, doenças que surgem e que desafiam a ciência, seja na vida humana, seja nos animais, seja na agricultura. O Senhor Jesus Cristo falou também sobre o esfriamento do amor. É o que você percebe hoje. As pessoas vivendo isoladas, mesmo no meio da multidão, elas não se aproximam, elas não se relacionam, elas não têm comunicação e aliança uns com os outros. Jesus falou da apostasia e do surgimento do homem da iniquidade. O mundo está preparado, como diz Arnold Toynbee, para se submeter à agenda de um ditador mundial. O controle, o domínio, tudo isso que a Bíblia aponta que vai acontecer na época do anticristo, já é possível acontecer no mundo de hoje. O profeta Daniel falou do aumento da ciência, é o que nós estamos assistindo. Vivemos num reino de milagres,
da tecnologia. Esses sinais estão mostrando para nós que nós devemos ficar atentos e vigilantes, porque aquele dia ninguém sabe, é preciso estar preparado e vigilante.